pessoal! Nossa terça da imunidade! Aqui estamos e eu estou aguardando os meus convidados, o Domingão Imune e o Dr. Flávio Ferreira. Só lembrando que o nosso querido imunologista Flávio Ferreira traz sempre muita informação de qualidade, mas de uma forma fácil de entender, uma ótima didática. Eu fico muito feliz de estar aqui podendo conversar com vocês, com essas duas figuras que eu adoro. E eu acho que vocês aproveitam muito, não é verdade? Vou tomar mais uma aguinha aqui, porque está um calor horrível aqui na Flórida. A ideia de conversar sobre imunidade surgiu já há algum tempo, porque eu noto que as pessoas ficaram muito angustiadas com o que aconteceu e uma falta imensa de conhecimento, de informação, porque as informações saíram muito desencontradas. Então, o que eu penso é que as pessoas têm que ter uma espécie de informação sólida, entende? Então, por isso que a gente está trazendo essas terças da imunidade, como eu digo, porque nós precisamos realmente dar atenção para aquilo que funciona, né? Eu tenho aí uma proposta no blog, e nesse blog eu coloco várias informações interessantes. E o que eu coloquei lá da minha dieta, uma proposta de uma dieta anti-inflamatória, ela está muito bem estruturada, está também no meu livro, né? Lembram que eu tenho o livro, está lá também no meu site, o livro. Ainda não tem o livro, Nutrição Integrativa para mulheres 40 mais, a ideia foi ter um capítulo específico para as mulheres, mas é um livro que serve para a família toda. Eu tenho certeza que quem comprou, pelo menos vários estão aqui me dando depoimentos. O Flávio chegou, vamos ver se ele entra aqui. Seja muito bem-vindo, meu amigo, meu colega. Ótimo, que bom. Então, Flávio, seja muito bem-vindo. Eu estou aqui comentando a importância de nós termos esse momento, né, que é a nossa terça da imunidade, principalmente em função de dar uma informação coerente, uma informação de qualidade para o pessoal que depois vamos chamar de pandemia mesmo, mas depois daquele evento mundial, as pessoas ficaram muito assustadas. E eu acho que, ao mesmo tempo, tinha muita informação desencontrada. E outra coisa que me incomodava muito, e eu acho que isso nós temos que falar, né? Houve muita... como é que eu vou dizer isso de uma forma bonita, né? Seja bem-vindo, Domingos, que bom vê-lo. Fico muito feliz de ter vocês aqui. E a gente está aqui falando da importância da imunidade e também dizendo assim, ó, que nós passamos por um período em que as informações elas estavam bloqueadas e cerceadas dentro do que a gente acredita como verdadeiras, e ao mesmo tempo teve muita informação que não era adequada. E por isso que eu resolvi fazer essa nossa terça da imunidade, para que a gente constantemente receba, para todo mundo constantemente receber informação de qualidade, com coerência, e como o Domingos mesmo fala, não acredite em nós, vai procurar, porque nós estamos dando uma orientação, uma direção, e vocês vão encontrar o que a gente fala nos artigos publicados que são sérios, que não foram, né, não houve interferências, que a gente também tem que pensar nisso, e ao mesmo tempo algo que seja de fácil acesso, que as pessoas consigam entender. E eu justamente estava falando isso, Flávio, sobre você, quando você entrou, que você consegue transformar informações científicas numa forma didática, e o Domingos consegue trazer as informações de uma forma bem povão. Então, nós estamos certos aqui os três, né? E a ideia hoje era justamente a gente conversar um pouco sobre prevenção, porque não adianta você esperar estar numa situação difícil para daí começar a procurar o que vai fazer. A prevenção é a nossa arma mais importante dentro da imunidade.
E nós temos formas de prevenção, desde mudança de hábito de vida, que a gente vem falando o tempo todo, às vezes mudanças muito pequenas fazem uma diferença enorme, mas também nós temos possibilidade de orientar a prevenção numa suplementação adequada, no uso de um produto adequado. Então a ideia hoje é falar de prevenção. E a minha bandeira, que eu levantei essa bandeira já faz mais de um ano, eu estou esperando todo mundo aderir. A minha bandeira é: vamos fazer com que a nossa imunidade seja fortalecida, seja modulada, porque não adianta só fortalecer, ela tem que modular, a gente já explicou isso, nós podemos falar nesse assunto novamente, e ao mesmo tempo, além de ela ser fortalecida e modulada, você tem que fazer isso antes de precisar dela. Ou seja, fazer com que o seu organismo esteja sempre com uma probabilidade de não importa o que inventaram e jogaram por aí. Nós temos condições de dar conta disso. Esse é o nosso assunto de hoje, ok? Vamos lá, quem vai falar primeiro? Flávio, quer começar? Bom, primeiramente, quero cumprimentar o Domingos, né? É um prazer tê-lo aqui conosco, como sempre. Grande professor também, nos ensina bastante. Doutora Rosângela Arte, como sempre, maravilhosa, excelente, sou fã ad eternum dos dois. Né? Então, vamos lá. Prevenção, uma coisa que ninguém pensa, mas a prevenção, ela depende do momento da vida que a pessoa está. Então, por exemplo, agora nós estamos no inverno. Então é muito importante entender que o choque térmico excessivo, né, pode prejudicar a imunidade. Já vamos falar sobre isso. Então, o que você vai fazer para você se prevenir nesse momento? Evitar o choque térmico. Primeira coisa. Mas, e quando isso é impossível? Em termos de trabalho, em termos de localidade, em termos de família, que às vezes tem que cozinhar, sai no frio, tudo, né? Em termos de local, rural. Existem fórmulas, existem maneiras, existem ferramentas que podem estabilizar a imunidade. Então, eu quero começar dizendo que prevenção é estabilidade. Exemplo, um carro. Por que você faz a manutenção preventiva? Então tem que trocar filtro de ar, filtro do óleo, etc e tal, para que não haja consequência. Porque a consequência vai ser muito danosa, vai ser muito cara, vai ser muito onerosa depois. Então, é a mesma coisa maquinário humano. Se você faz a prevenção para a sua imunidade, mesmo que você tenha uma situação de desafio em saúde, você passa por ela muito bem. Vejam o Domingos, como ele está hoje em relação à terça passada. Temos aí 7 dias de evolução de quadro. Está com uma cara ótima. Daqui a pouco ele vai falar, vocês vão ver que ele está ótimo. Por quê? Além da prevenção que ele já vem fazendo ao longo dos anos, né? Enquanto eu digo prevenção, são 5, 6 pilares. Vamos lá. Lembra da semana passada? Sono adequado, alimentação de qualidade, exercício físico moderado, gerenciamento do estresse, espiritualidade, que eu digo de religião. E hoje um 6º pilar aqui, que é a suplementação adequada em imunidade preventiva. E aí você vai analisar o momento da sua vida que você está. Eu estou no momento de muita alergia. É um momento de prevenção como? De tomar suplementos, de tomar medidas que diminuam essa hiperreatividade, essa hiperação da sua imunidade para níveis normais. É igual a estação do rádio. Não pode passar para trás, não pode passar para frente, tem que estar no meio. Eu vou esperar dar uma crise alérgica para tomar antialérgico. Isso não é prevenção. Isso é ataque, que também é necessário às vezes. Mas se você previne, é muito melhor. Certo? Então você ouviu no rádio, haverá uma queda de temperatura de 20 graus.
eu já vou me prevenir. Eu vou botar uma blusa no carro, porque a hora que eu sair do meu trabalho já pode ter caído a temperatura. Eu vou providenciar na minha casa uma alimentação mais proteica. Eu vou conversar com as pessoas que moram à minha volta, vou alertá-las. Então, tudo isso faz parte do universo da prevenção. E se eu tiver à minha mão uma disponibilidade ferramental, né, de uma suplementação adequada, que daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, para a imunidade ter 3 coisas, que eu vou te falar agora quais são, é importante. Então, primeira coisa, número de células. É possível a gente regular esse número? Segundo, funcionar essas células. Dá para funcionar? Terceiro, ativar essas células, essas moléculas. Né? Então, isso é possível hoje, dentro da tecnologia que nós temos disponível à nossa mão. E uma grande forma de prevenção é isso que está acontecendo aqui hoje. Conhecimento. Raquel de Queiroz falava isso. A chave do bem viver é o conhecimento. E aqui nós disponibilizamos para você conhecimento de qualidade, conhecimento científico, informação. Eu aprendi muito com a doutora Rosângela Arndt essa palavra informação. Tudo na nossa vida é baseado na informação. A célula responde a uma informação. O primeiro capítulo do meu livro, chamado Humano Imune, para quem não conhece, é sobre membrana celular. Quem manda numa célula é a membrana, não é o núcleo. O núcleo responde ao que a membrana faz. Então, para você que não sabe o que é membrana, o que é célula, o que é nada, imagina um ovo frito com aquela casquinha pretinha em volta. Isso é a célula. Tá? Então, a casquinha pretinha em volta é a membrana. Ali recebe informação, passa pela parte branca, chega na parte amarela. Aí tem uma resposta. Ok? Então, informação, ela se baseia em reatividade, em resposta, para que haja a ação. E quando eu falo de informação, não é só essa informação aqui falada, também é importante, mas é a informação biológica que é feita com a prevenção. Então, por exemplo, eu vou prevenir desidratação, tomo água, líquidos. Eu vou prevenir um choque térmico, boto uma blusa. Eu vou prevenir uma doença, eu informo a minha imunidade nessas 3 questões. Número, quantidade, né? Funcionamento e ativação. Isso é possível fazer essa prevenção através das ferramentas que nós vamos apresentar para vocês hoje durante a nossa fala. Tá? Mas grave essas palavras. Prevenção, informação, resposta. Porque diz que quando a gente escuta uma palestra, uma live, um ensinamento, a gente não guarda o que a gente entendeu. A gente guarda o que a gente sentiu. Que a emoção fez com a gente. Então, que você se sinta privilegiado, que você se sinta seguro, que você se sinta informado hoje, nesse momento, dessa live nossa aqui para você, que a nossa intenção, o nosso propósito é ajudar você com essa prevenção. Então, essa questão que eu estou falando aqui de prevenção, de choque térmico, tudo isso, é muito importante para que você entenda neste período, que é diferente de um período de calor intenso, que nós vamos ter outros tipos de virose, outros tipos de coisa. Então, vale muito a gente entender essa coisa. O tempo e o local em que você está, como diz em filosofia, o aqui e agora. Então, a prevenção ela se baseia no aqui e agora, mas é lógico, visando o futuro e com as lições que aprendemos no passado. Então, a gente junta isso tudo e traz para você uma qualidade informativa ímpar, né? De nós 3, com muito amor pela humanidade, com muito amor pela imunidade e com muito amor por você que nos assiste. Muito legal, muito legal. Acho que o pessoal entendeu perfeitamente a importância disso. Eu queria dizer que a Ana Monteiro, que é do NUSP, Saúde e Práticas Integrativas, que é uma parceira nossa,
Ela está aqui com a gente e ela está dizendo que o trio maravilha da prevenção. Estamos juntos levantando essa bandeira. Amei, viu? Pessoal dando boa noite aqui, fico muito feliz. Abençoada noite. Temos vários aqui, né? E ainda, querido, sobre a mudança de temperatura que vocês pensam e orientam sobre o tal banho de gelo ou a chuveirada fria depois de um banho quente. Isso vai ficar para a gente comentar daqui a pouco. Eu quero saber agora o que o Domingos vai nos falar sobre o que ele pensa de prevenção. Olá, meus queridos, minhas queridas, meus amados, Flavião, beijo nesse coração, doutora Rosângela. Meus lindos, uma das coisas mais simples do mundo é eu te falar uma coisa. Você sabia que a prevenção, ela não grita para você, ela sussurra. Ei, cuidado. Tudo no teu organismo sussurra. Cabe a você entender esse sussurro ou não. Domingos, não entendi. Tá bom. Alguém está pisando na tua unha encravada. Se você não berrar, você acha que ele vai tirar o pé de cima? Você acha, por exemplo, que quando você está numa mudança de temperatura, que nem o Flávio falou, sabe qual a primeira coisa que você vai sentir? É um arrepio no corpo todo. Isso todo mundo aqui já sentiu. Dá aquele arrepio, você fala, ei, eu quando me dá o arrepio, sabe o que é que eu falo? Já peguei. Eu quando eu estava no Havaí, que eu estava no avião, na hora que eu estava lá em Houston, quando eu fui para fora, entrei, teve aquela troca de temperaturas absurdas. Quando eu entrei de novo, que eu senti o arrepio, eu virei para cá, ela falou, já me ferrei. Tomei Boost, tomei tudo que você possa imaginar. Não adiantava, porque eu me ferrei. Porque o corpo antes já tinha me avisado. Tinha me aumentado a temperatura, eu tinha que ter ficado como? Com a mesma blusa, do mesmo jeito que eu estava, passando por calor, porque quando eu entrasse no local com frio, eu estava protegido. Sabe uma coisa que eu sempre digo sobre prevenção? Eu não sei você, mas eu me amo. Eu me amo. Eu não sei se você se ama. Doutora Rosângela, eu tenho certeza que se ama. O Flávio tem certeza que se ama. E você sabia que esse teu corpo aí, esse teu corpo, olha para você, olha, não importa o que você acha do teu corpo. Eu, por exemplo, eu me acho lindo, mesmo estando com um filho de 6 meses. Não tem problema. Eu me amo. Você sabia que esse corpinho que você está aí é o único lugar que você vai morar a tua vida inteira? Atenção que eu falei. Olha como é profundo o que eu estou dizendo. Não adianta que você não vai conseguir no supermercado e comprar um novo pulmão, um novo coração, um novo sistema imunológico, um novo par de pernas. Seria legal, né? Calcula. Eu quero crescer, eu vou no supermercado, compro 2 pernas de 1,20 m, encaixo e saio andando. Esquece, isso não existe. Quando você nasceu, olha como Deus é perfeito. Quando você nasceu, ele já te ensina o que é prevenção. Peraí, Domingos, eu não entendi. Quando você nasce, a primeira coisa que os médicos fazem, sabe o que é? Desobstruir as vias aéreas, limpar, fazer tudo para entregar para a mãe dar a vacina de Deus para aquela criança. Esse é o primeiro ato de prevenção. Domingos, eu não estou entendendo. Quando você nasce, e atenção, todos os mamíferos são assim. Quando nasce, o primeiro ato de prevenção é o mamar o colostro da mamãe. O primeiro ato de agressão é o beijo da mamãe. Ih, Domingos, agora eu não entendi nada. Porque é uma transferência de imunoglobulina A. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Deus é tão perfeito
Presta atenção, Deus, Buda, sei lá como é que você chama o teu avatar, tá? E respeito de todas as maneiras que você o chama. Quando você nasce, quer queira, quer não, Deus, com raras condições, que pode acontecer de a mãe virar óbito, de o leite secar, várias coisas, mas dificilmente o colostro, que são as primeiras 48 horas, acontece, lógico, mas é difícil isso acontecer. E quando acontece, o hospital tem a colostroterapia, que é o quê? Prevenção. Você acha que o hospital tem a colostroterapia lá por quê? Para prevenção de alguma mãe que entre em óbito. Por que o Flávio falou, está chovendo, por que você sai? Me lembra meu avô, minha avó. Não saía sem guarda-chuva. Eu falei, cara, isso deve ser para bater em alguém. Até o dia que eu estou passeando com meu avô e caiu um toró de chuva. O velho abriu o guarda-chuva, nós dois eram os únicos que tinham guarda-chuva na rua. Isso se chama prevenção. Posso dizer uma coisinha só para vocês? Quando vocês falaram aí de variação de temperatura, etc. e tal, eu, quando eu estava em atividades na África, eu tinha que entrar e sair de uma câmera frigorífica com menos 24 graus. Nunca fiquei doente. Desde que eu agisse de maneira constante para o meu corpo se habituar naquele choque térmico. Você está entendendo o que eu estou falando? O meu sistema imunológico, eu o preparei para aquela agressão. Entrava, saía. Entrava, saía. Entrava, saía. Se eu entrasse e saísse e não fizesse mais nada, eu ficava gripado. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Posso contar uma coisa para eles, doutora Rosângela? Posso contar? Posso contar, Flávio? Alguém aqui já ouviu falar da Dinamarca? Suécia, Noruega, Finlândia, Islândia. Já ouviram, né? Quando você ouve falar desses lugares, você pensa no quê? Gelo. Você sabia que eles têm uma crença, se chama a crença do ar fresco? Tenho certeza. Olha, bate aí no aviãozinho e manda para todo mundo, que um monte de gente vai estar escutando que o Domingão, o Flávio e a doutora Rosângela estão falando aqui. Bate o aviãozinho aí para teus amigos virem assistir essa live. Ou então compartilha no final. Os países nórdicos, meus queridos, atenção no que eu estou falando. Eles acreditam que o ar puro e frio faz as crianças dormirem melhor e fortalece o sistema imunológico. Você, quando vai num restaurante no Brasil, você tem o carrinho de bebê do lado da mesa, não tem? Sabe como é na Dinamarca? Os bebês e os carrinhos ficam tudo lá fora, no frio. Domingos, você está mentindo. O que a doutora Rosângela e eu sempre falamos aqui? Não acredita no que eu estou falando. Vai pesquisar. Vai pesquisar. Então, nós precisamos tomar muito cuidado quando a gente fala que por que isso lá dá certo em outros países não? Porque vem de gerações. Vem de informação de gerações. Quando a criança nasce, ela mama o colostro, ela já recebe informação dessa metodologia que o sistema imune das pessoas já estão acostumados. Ah, Domingos, isso não existe. Por favor, pesquise se eu estou falando alguma besteira. Então, nós teríamos muito para falar, muito para falar. Tem uma historinha de uma dinamarquesa, mas eu só vou contar depois. Eu vou querer que agora a doutora Rosângela fale um pouco. A única coisa que eu quero deixar aqui para vocês registrado, e olha que essa frase é impactante, hein?
Essa frase é muito impactante. Se quer queira, quer não, escute o que eu estou falando. Se você quer queira ou quer não, esse é o teu corpo para a vida toda. E se você faz manutenção na tua casa, nas tuas roupas, no teu automóvel, em tudo que você possa imaginar que está ao teu exterior, que é a tua membrana extracelular, eu vou te dizer, é com esse corpinho que você vai viver a vida toda. Então começa a trabalhar e cuidar do teu intracelular. Já já eu volto. Comecei meio ruimzinho, não comecei, doutora Rosângela? Sempre ótimo, sempre ótimo. Eu acho que o que acontece é que as pessoas ficam confusas com essa história, né? Afinal, o que eu faço? Se eu faço banho frio, que nem a Ana perguntou, faz banho frio, não faz banho frio? Eu vou deixar para o nosso imunologista falar a parte que, né, que toca a ele nesse sentido. Mas eu acredito, a primeira coisa que eu quero deixar bem claro aqui quando eu falo em prevenção, é que nós temos que ter estruturado para cada um uma espécie de segmento, né? O que eu vou fazer para eu me prevenir, né? Alguma coisa que fosse mais personalizada. As pessoas pensam sempre que tudo é igual para todo mundo, porque nós somos todos iguais, mas nós somos todos iguais até certo momento. 99% do nosso DNA é igual, mas tem 1% que é diferente. E é esse 1% que faz toda a diferença, porque é esse 1% que nos permite reagir de forma diferente para suplementos, alimentos, situações, né? Então é interessante que a gente tenha a visão geral, mas o que eu queria deixar claro aqui é a importância de cada um prestar atenção em si mesmo, e como ficou bem claro, esse é o corpo que nós temos, foi o que colapsou aqui, nos fez, né, matéria física, né, é o corpo físico, a gente vem lá, né, quem me acompanha sabe que eu acredito na causação descendente, então a gente é uma energia, a gente é espírito, pode chamar assim, mas é, né, luz espiritual, sei lá o que vocês querem pensar, mas a gente é energia, e a energia que colapsou, né, foi individualizada na nossa mente, no nosso corpo mental, a gente condensou no corpo vital e aí colapsou no corpo físico. Então esse é o corpo físico que nós temos, ele, através da epigenética, nós ainda podemos fazer algumas modificações, mas o básico está aqui. E a modificação na epigenética, vale a pena falar isso, porque em termos de imunidade, a epigenética funciona maravilhosamente bem. Nós podemos atuar com a epigenética em praticamente todas as questões, porque, de novo, é dentro do sistema imunológico que acontece, com a ajuda ou a não ajuda do sistema imunológico, que acontece em mais de 80% das alterações da nossa saúde. E doutora Rosângela, se a senhora me der só um minutinho, sim. Só para vocês terem uma ideia do que o frio e o calor pode fazer, existem tratamentos de traumas que é quente e frio, quente e frio, quente e frio, quente e frio. Cria o processo inflamatório, cria o processo anestésico. Cria o processo inflamatório, cria o processo anestésico. Então, o que a doutora Rosângela está falando para você, e eu gosto, às vezes, de dar exemplos que o povão todo entenda, é o seguinte: o teu organismo está preparado de acordo com a informação que você dá para ele. Não adianta, por exemplo, você morar num país latino na América do Sul e chegar no Alasca e você querer andar de bermuda e camiseta. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? É simples assim. O teu organismo precisa estar preparado e tem que adequar. O adequamento em relação ao local que você vai, ou até, vamos lá, estou indo para um lugar frio, o que eu tenho que ir? Agasalhado. Se eu chego no lugar, está no lugar frio,
eu tomo aquele frio todo. Eu me lembro que em Luxemburgo, você não pode sair quando está menos 15, menos 17, você não pode sair com o cabelo molhado, meu querido. Você sabia disso? O cabelo congela e cai, quebra. Então, tudo na nossa vida é questão de medida e informação. Qual a informação que você está dando para o teu organismo? Desculpa, doutora Rosângela, foi só esse... Não, eu acho que foi muito bem lembrado, acho importantíssimo, essa ideia de que nós podemos usar terapeuticamente a alternância de calor e frio, mas tem uma proposta, né, terapêutica aí, e o que eu estava colocando assim de uma forma para que as pessoas entendessem é o conhecimento do que você precisa fazer para prevenção, ele tem que estar estruturado personalizadamente. Acho que é isso que a gente estava colocando. Mas só tem condições de você tomar as rédeas da tua saúde se você tiver o conhecimento. Então é isso que a gente está tentando colocar aqui para vocês e mostrando o seguinte, existem formas simplificadas que todo mundo pode fazer. Só que você vai fazer de acordo com a tua necessidade e com aquilo que você responde melhor. Aí entra a ideia de que cada um tem a sua forma de responder. Tudo é uma questão de resposta. As nossas células, nós somos seres formados de células, que são a unidade do nosso corpo. A nossa célula responde que é, como eu falo, a informação, mas é a tudo que acontece fora da célula. E o que acontece fora da célula acontece dentro de nós, mas também está fora no campo de informação, no campo energético que está fora de nós. Então a gente capta as informações através dos nossos sentidos, lembrem disso, e a partir do momento que entra a informação no campo, a gente vai espalhar essa informação e aí sim nós vamos fazer as respostas celulares. É fundamental que a gente venha com esta visão para que a gente realmente possa responder da melhor forma a todos esses desafios, porque o tempo todo nós estamos frente aos desafios. Só que esses desafios, eles podem ser mais intensos em épocas diferentes, como foi falado aqui. Nós estamos no inverno, né? Aí no Brasil estamos no inverno, aqui estamos no verão, vai ser diferente. Nós acabamos de passar pela primavera aqui, que todo mundo andava espirrando para tudo que é lugar, porque a gente sabe que é um momento em que vai ter mais pólen, vai ter mais substâncias no ar que são alergênicas. Mas aí está começando o inverno, vai ter mais lugar fechado, menos ar fresco, mais bactéria, vírus e fungos se desenvolvendo e passando para todo mundo. De qualquer maneira, o que tem que ficar muito claro para nós aqui é quais são as formas que a gente tem de prevenção que são possíveis. Porque é importante também que a prevenção seja algo que você incorpora nas tuas rotinas, nos teus hábitos de vida. E como eu sou, né, nutróloga, e eu estou levantando, e junto aqui com os meus colegas, estamos levantando a ideia da imunonutrição. A imunonutrição é uma forma de prevenção fantástica. Como aconteceu aqui com o Domingos, se você já tem condições, se você já está prevenindo, o teu organismo já tem condição de reagir, tudo que acontecer, vai acontecer de maneira mais simples. Teu corpo responde melhor, você vai conseguir encurtar tempo de doença, porque você está preparado, isso é prevenção, você está preparado para responder ao que acontece. Eu gosto muito do jeito que as pessoas falam, né? Não, nem todos falam assim, eu acho que o Flávio conhece essa forma de falar, né? Quando você está muito fora do teu ambiente, como fez o Domingos, que entrou no avião, trocentos avião, levou 2 dias para chegar, 2 dias para voltar, e está lá, num país diferente, numa situação diferente, o que você acaba
entrando em contato são o que a gente pode chamar até de vírus exóticos. Eu acho lindo esse nome. O que é um vírus exótico? Na verdade, são vírus diferentes do que aqueles que a gente está acostumado. Então, o nosso organismo ele precisa estar preparado também, não só para aquilo do dia a dia, para aquilo que veio conosco, essas informações ancestrais, como a gente fala, mas também para essas ocasiões especiais, né? Só pegando o gancho da história do colostro, é fundamental que a gente lembre disso, até para que as pessoas tenham essa visão ampliada dos primeiros dias da amamentação. Mesmo mulheres que têm dificuldades para amamentar, aquele pouquinho que amamenta já tem um grande valor, porque é no colostro que vai passar a informação bioquímica para o teu filho, da tua história toda de vida que você teve que se defender, do que a sua avó, a sua mãe e a sua avó tiveram que defender. Porque a informação ela é para 3 gerações. Isso vale dentro da proposta epigenética nossa geral, mas principalmente nessa questão. Então, agora eu vou passar para o Flávio todas essas ideias aí, Flávio, e eu quero que você responda na tua visão, dentro da imunologia, a história do banho frio, se ajuda ou não ajuda. O legal é o seguinte, ela e o Domingo suavemente chutam a bola para mim para eu responder a parte mais difícil, né? Mas vamos lá. Não vem quando. Você é o Dr. Flávio e a tua função aqui no bate-papo é ser científico. E você Então, é o nossa biblioteca ambulante. é interessante que os dois são meus professores, de certa forma, né? Então é uma responsabilidade muito grande se igualar. Mas vamos lá. Eu, Flávio, tenho hiperfrouxidão ligamentar. Ó, é uma condição genética onde tem um exagero de extensão das articulações. Eu posso fazer crossfit? É adequado eu fazer crossfit? Vou virar todo ao contrário. Vou me lesionar. Crossfit é ótimo para quem pode. Banho frio é excelente para quem pode. Qual que é o fundamento do banho frio? Um breve estresse do banho frio promove um aumento de circulação, resultado do banho frio, que vai aumentar a circulação de glóbulos brancos e anticorpos. E isso vai aumentar a produção de interleucina 2 e interleucina 4, para quem é médico, para quem é da área, que vai melhorar a imunidade. Só que isso é adaptativo, em média 90 dias de adaptação. Não é assim. E tem alguns perigos. Por exemplo, esse aumento de circulação para quem tem pressão alta é perigoso. Para quem tem glaucoma é perigoso. Então não é bem assim. Outra coisa. Tem um estudo da Science Direct, uma revista, né, que ela fala em 2024 sobre essa questão do banho frio. Depois, quem quiser procurar, Science Direct é o nome da publicação. E ela fala o seguinte, que estudos em populações maiores precisam ser feitos. Não tem. Então, tem estudos isolados. Então, qual que é a finalidade imunológica do choque térmico saudável, entre aspas? Aumentar a circulação de células e anticorpos. Basicamente é isso a premissa. Só que é o que eu disse, lembra do meu exemplo, para quem pode. Então, você não vai fazer isso para um alérgico, você não vai fazer isso para um asmático, você não vai fazer isso para um cara que tem urticária induzida por frio. Então, tem que ter critério. E na neurociência também o banho frio aumenta a liberação de dopamina reflexa. Mas é uma dopamina em pico, não é em platô. Que a dopamina saudável ela é em platô, ela é contínua, não é pico. Né? Que é a mesma coisa da paixão, que é a mesma coisa do... enfim. Mas eu quero dizer para você que tudo tem que haver equilíbrio. Equilíbrio. Né? Então, assim, eu não sou contra o banho frio, tá?
Nossa, eu não conheço profundamente. O que eu conheço é esses poucos artigos que eu já li sobre, porque eu estou interrogado disso constantemente. Né? Mas a gente tem que lembrar que o choque térmico ele ativa o modo defesa do nosso organismo, que é o quê? Sobe a adrenalina, sobe o cortisol. E isso, por um tempo prolongado, diminui a imunidade, tanto na quantidade quanto na função. Então é isso que a gente tem que ver. O estresse agudo ele é positivo, de certa forma, porque a resposta a ele fortalece. Mas eu quero devolver aqui a palavra que a doutora Rosa utilizou. Personalizar. Mas existem formas menos agressivas, na minha visão, mais eficazes e com resultados muito duradouros, né? Desde que feitas com técnica correta, que é o que você está aprendendo aqui hoje. Então a gente consegue isso através de uma suplementação adequada, né? E isso desde o início, né? Desde o colostro, como falou o Domingos agora, tão bem falado. Então, assim, eu quero deixar aqui uma das minhas últimas falas da noite, né, desse momento, para quem está nos assistindo, não importa a hora, mas vai do momento e do local que você está, né? A última frase do meu livro, que é prefaciado pela doutora Rosângela Arndt, que tem homenagens a ela e ao Domingos, tanto na página inicial quanto nos capítulos, né, que foram meus grandes inspiradores desse livro. Qual que é a última frase do meu livro, na capa traseira? A melhor terapia é aquela que você pode fazer onde você está, naquele momento, com os recursos que você tem. Vou repetir. A melhor terapia é aquela que você pode fazer onde você está, naquele momento, com os recursos que você tem. Ah, eu só tenho camomila. Faz um chá. É o teu recurso. Mas se você tem acesso a essa informação de qualidade aqui, agora, que nós estamos passando para vocês, isso tem que ser difundido, né? A informação sem difusão é crime. Se você tem uma informação que você pode salvar milhares, milhões, por que não difundi-la de forma correta? Então, eu quero aqui dizer o que a doutora Rosângela Arndt e o Domingos falaram desde o começo. Prevenção personalizada para aquele momento, naquele local, né? Eu vou deixar o Domingos contar a história dos países frios, porque eu estou curioso para saber por que esses bebês ficam lá fora também. Mas vejam bem, local que eles estão não é Rio de Janeiro, não é Copacabana. Momento que eles estão não é o mesmo momento que a gente. Então, é para se pensar, né? Então, tem uma frase que eu falo para meus pacientes, aliás, duas, que eu gosto bastante. Primeira frase, não existem garantias, existem possibilidades. Isso eu aprendi com a doutora Rosângela Arndt, o campo das possibilidades. A Bíblia é muito clara, tudo é possível ao que crê. Então, primeira frase, não existem garantias e sim possibilidades. Para quem não tem nada, segurar numa possibilidade, quantas vezes na vida você não teve nada? E o que te salvou foi uma possibilidade. Em vários aspectos. E segunda frase, nem todo mundo calça 39 e 40. Tá? Nem todo mundo calça o mesmo número. Então, um protocolo, eu sigo os protocolos. E daí? Eu sigo que o trabalho, o guideline falou tal coisa, tem que adequar a personalização. Então, aqui eu encerro as minhas falas dessa live. Sou muito grato pelo convite dessas duas feras que estão aí, desses dois monstros aí do conhecimento, né? Eu me sinto honrado, né? Me sinto honrado de estar com eles aí, dividindo espaço e momentos com vocês. E nós estamos te dando uma coisa muito preciosa na nossa vida, nosso tempo. Isso não tem dinheiro que pague. Então, é a nossa contribuição para você que está nos assistindo, tempo e informação. Gratidão. Maravilha, maravilha. Aqui tá nos comentários, tá, gente? Tem lá da Saúde e Práticas Integrativas, do NUSP, o link para vocês acessarem o nosso curso de imunonutrição na Escola Internacional de Desenvolvimento, na EID, onde eu e o Flávio estamos lá com o maior prazer, dando muita informação para vocês lá também.
tá? Mas é isso mesmo, Flávio. E agora sim, para a gente, já vou dar a palavra para o Domingos, mas eu queria deixar claro aqui que quando a gente fala que é possível fazer várias coisas, então esse campo das possibilidades, nós sempre temos que lembrar que precisamos de um sono de qualidade. Nós já falamos do sono aqui, vocês vão lá. Na semana passada a gente falou, então olhem nos nossos Instagram, quem não nos segue, siga o Domingo, siga o Flávio, me siga, tá lá no nosso Instagram, vocês olhem lá naquelas quadradinhos lá e assistam o dia que a gente falou de sono, que eu acho que foi muito produtivo. Nós falamos já bastante aqui sobre alimentação, a gente sempre lembra a questão, a importância da escolha dos alimentos, né? A gente pode até fazer mais algumas lives mais profundas em cima disso. Então a gente está falando aqui, ó, de possibilidades preventivas, que são hábitos de vida gerais. Então, sono, alimentação, e agora eu vou falar da suplementação, tá? E a gente deu um toque aqui rápido, mas eu gostaria que vocês que nos seguem aí, nos sigam, porque nós, dentro da proposta de suplementação, nós temos 2 grandes aliados, ok? E com certeza é importante que vocês entrem nos nossos grupos de estudos, na minha bio estão lá, um do herbal da medicina tradicional chinesa, que é o Andrographs, é no Telegram, e o dos fatores de transferência é no WhatsApp, tá? Tá lá os grupos de estudo, o que são? Onde vocês vão tirar dúvidas, onde vocês vão perguntar, tá? Mas aqui fica a ideia fundamental de que, sim, nós temos possibilidades com suplementação. Se você tem uma vitamina D baixa, não tem imunidade que dê conta. Você vai ter que ver como é que está a tua vitamina e adequar. Você precisa de vitamina C, sim, a velha história da vitamina C e cama, né, como falam, na verdade é repouso e melhorar a antioxidação, e é óbvio que existem algumas razões para que a gente realmente tenha uma vitamina C melhor no sangue. Também dá para dosar, mas dá para você ter uma ideia de fazer alguns suplementos básicos em doses alimentares. Talvez isso as pessoas não tenham noção, elas acham que quando vai repor, tem que tomar trocentas coisas em altas doses, fazendo sobrecarga no organismo. Então, precisamos ter doses alimentares, que são doses mais baixas, frequentes. Isso pode ser feito com dieta, mas principalmente com alguns produtos de qualidade, que a gente também vem aí sempre falando. E aí, dentro dessa ideia da suplementação, nós temos os fatores de transferência, que na verdade são, primeira coisa, quando a gente vai fazer uma suplementação, nós temos que fazer a escolha do melhor suplemento com a melhor qualidade. Também não adianta qualquer um. Não, colostro eu tenho em cápsula, eu tenho colostro que eu posso manipular, tem colostro de tudo que é jeito. Adianta? Não. Às vezes até piora, porque se você pegar um colostro inteiro, ele vai ter proteína do leite, que é alergênica, ele vai ter fator de crescimento que pode piorar câncer, quer dizer, ele vai ter um monte de coisas. Você precisa de concentração adequada e precisa que seja de qualidade, que seja filtrado, que tenha tecnologia, que tenha, no caso que a gente está propondo sempre com nanotecnologia. Então, assim, é muita coisa que a gente precisa pensar. Por isso que vocês têm que nos acompanhar. Mas eu quero deixar claro aqui que prevenção passa por tudo isso que a gente conversou, e nós podemos ajudar um suplemento de qualidade a fazer com que haja uma modulação da tua imunidade, que vai fazer as respostas de acordo com cada um, como falou o Flávio. Eu vou ter uma pessoa que é hiperativa no seu sistema imunológico, tem doença autoimune, tem alérgica, é óbvio que ela não vai tomar a mesma coisa de quem tem um sistema com hipofunção, que já teve câncer, que é uma pessoa que faz infecções de repetição e que facilmente se gripa, tem aí resfriados, virases, em função dessa mudança de temperatura ou do estresse, né? Porque a gente até pode ter uma outra live para falar o quanto que você se estressar baixa a tua imunidade, né? Que é uma outra coisa importante. Então você vê que é complexo, mas é possível. Fiquem com essa ideia.
nos acompanhe, é possível. E agora eu vou deixar o nosso querido Domingão Imune aí. Meus lindos, tudo que a doutora Rosângela Flávio está falando aqui, eu vou tentar resumir numa frase. O pepino para você faz bem? Para mim, não. O camarão para você faz bem? Para outras pessoas é mortal. O salmão faz bem para você? Para outras pessoas é mortal. Então, nem a alimentação é 100% garantido que pode falar para todo mundo fazer que vai dar certo. Isso não existe. Isso não existe. Só tem uma coisa, oxigênio e água. Até aí, a gente não vai ter problema. Entendeu? Entendeu o que eu estou querendo dizer? Não é porque, por exemplo, na Escandinávia, ou na África do Sul, ou no Havaí, ou na América do Sul, existe esse modus operandi a nível de cultura, que isso vai servir para mim. Não. Você viu o que o Flávio falou? A parte adaptógena disso pode levar até 90 dias. Domingos, explica lá como é que é o negócio dos escandinavos, lá dos países nórdicos, que o Flávio até estava pedindo. Queridos, é cultural. São vários anos, presta atenção. Isso está passando de tataravô para trisavô, para bisavô, para avô, para pai, para mãe. Você está entendendo? Isso é cultural. Agora, vocês não pensam que ele pega a criança, coloca num carrinho, ele só de fraldinha. Lógico que não. A criança está toda equipada, mas está no carrinho lá fora. Por quê? A ciência lá dos escandinavos, presta atenção. É isso aí, oxigênio, água e colostro, isso serve para qualquer mamífero. Agora o resto, alimento, por exemplo, frango. Frango, o Flávio já não gosta muito, porque não faz bem para ele. Para mim, frango é uma diversão. Vinho, para uns faz mal, para mim e para a doutora Rosângela é sangue renovado. Você está entendendo? Então, não existe 100% objetivo do que a gente está falando vai servir para você. Você tem que ver se serve para você. Então, olha que legal. Uma mulher, uma dinamarquesa, vou até procurar o nome dela aqui, consegui. Em 1997, olha só essa história. Em Nova York, a dinamarquesa Annette Sørensen deixou sua filha Liv, de 1 ano, dormindo no carrinho do lado de fora de um restaurante enquanto jantava com seu ex-marido. Nos Estados Unidos, foi presa, acusada de negligência infantil, tudo que vocês possam imaginar. E o caso virou uma manchete mundial. Eu não sei se vocês chegaram a lembrar disso. Nessa época, eu estava até morando fora do país e eu acompanhei isso. Por isso que isso me marcou e me veio na cabeça. Hoje, depois de toda a discussão que teve naquela época, depois foi se estudar o porquê não. E a gente há de convir, e a doutora Rosângela e o Flávio vão aqui dizer para mim, mas peraí, Domingos, eles têm um pouquinho de razão. Os germes se propagam aonde? No calor ou no frio? É no calor. Ambientes fechados e aquecidos. Desculpa. É onde concentram os vírus e as bactérias. Vamos pensar em outra coisa. Fortalece o sistema imunológico? Fortalece. Mas é cultural. Enquanto que nós vivemos aqui na América do Sul, nós temos que nos preocupar com o quê? Com hidratação, quanto de água que você toma. Tudo que a gente fala aqui, a gente fala tanta coisa para vocês. Eles lá dizem que o frio melhora a qualidade do sono. E eu concordo, é muito mais gostoso dormir no frio do que no calor. Estou errado ou estou certo? É verdade, eu tenho certeza que estão pensando nisso. Melhora o apetite. Eu, no calor, eu não tenho fome. No inverno, eu pareço uma lixa nova. A gente engorda mais no inverno.
Então, meus queridos, o recado que a gente quer deixar para vocês aqui é o seguinte: o meu número de sapato ou o meu sistema imune é diferente do Flávio, que é diferente do da Rosângela. Tudo que nós estamos falando aqui é você ter o discernimento ou falar com um profissional inteligente e sábio para te ajudar na tua melhor opção. Agora eu vou te dizer, o Domingão, quando eu tive com a doutora Rosângela 2 anos atrás, desculpa, minha tosse continua. A doutora Rosângela acompanhou. Quando eu cheguei numa viagem do cruzeiro, que eu quis dar uma de malandrinho e fiquei mal, fui parar no hospital. Então, eu tenho uma fragilidade muito grande nessa variação de temperatura. Pode ter sido por causa da época que eu morei na África. E deve ter. Eu tive uma mudança absurda de comportamento do meu sistema imune. E quando eu tenho essa variação, eu fico gripado. Tanto é que eu tomava Boost todo dia. Atenção, eu tomava Boost. O que é o Boost? Fala com a doutora Rosângela. Ele é um produto que ativa o teu sistema imune em 2 horas. Tô bem, tô bem. Ah, Domingos, você está com tosse, é lógico. Eu gosto do meu pairinho. Eu e o Paulo temos um defeito. Alguém que gosta do nosso cigarrinho. Então, logicamente, eu sempre tenho um remanescente um pouco a mais de catarro. Ah, Domingos, para com isso. Eu gosto. Estou errado o que eu faço? Estou, mas eu faço comigo, eu não faço com ninguém. Ah, Domingos, por que você não para? Isso é fácil falar. Por que você não para de tomar café? Por que você não para de tomar refrigerante? Por que você não para de comer um monte de coisa que não serve? Existem países, o Flávio está aqui, você sabe onde é que os países que mais se consome sorvete? São os países mais gelados. E você sabia que quando você está com muito calor, toma um chá quente. Eu faço isso. Toma um cafezinho bem quente. Você vai ver que baixa o teu nível de calor, porque você aumentou um pouquinho a tua temperatura corporal. Então, tudo isso que a gente está falando aqui é para te dar uma luz do teu túnel. Agora, quem vai aumentar a intensidade dessa luz tem que ser você pesquisando. Agora, sabe qual é o recado que a gente deixa aqui de coração? E, queridos, eu vou ser sincero. Porque falar em prevenção, todo mundo fala. Ah, todo mundo quer vender a sua sardinha. Não. Aqui a gente está querendo dizer para vocês que a tua vida, ela começa com informação imune. Escuta o que eu estou dizendo. Você está com 50, 70, 80, 10, 15, 20 anos, tudo iniciou com uma informação imune quando você nasceu. Nós estamos aqui para te entregar isso que você possa tomar diariamente, emprestado toda essa inteligência imunológica de um dos animais mais fortes que estão mais compatíveis com o nosso habitat. Queridos, pensem na saúde de vocês. Cuidem do manto e do templo que é o teu organismo. E, prevenção sai muito mais barato do que 10 diazinhos no UTI. Pergunta para a doutora Rosângela, pergunta para alguém aí, 10 diazinhos no UTI. Um beijo. Obrigado. Eu acho que nós terminarmos falando exatamente isso, a importância de você valorizar a sua saúde, né? Não é só mais barato em termos financeiros você evitar a doença, mas é muito mais barato em termos de sofrimento, muito mais barato em termos de como você se sente, em termos de como que você vai dar conta da tua vida e do teu trabalho estando doente ou estando saudável. Então essa é a ideia, né? Prevenção é para toda a vida. E aí eu vou realmente encerrar dizendo o seguinte: sempre que você cuidar bem do teu sistema imunológico, você vai estar aumentando a tua longevidade, porque a longevidade saudável, porque o sistema imunológico está ligado com a história dos telômeros, né?
E a longevidade saudável é tudo que a gente quer. Ninguém quer ficar velho caduco, né? Que não sabe onde é que está. Então, nós queremos realmente continuar envelhecendo, né? Eu sou a mais velha aqui do trio, mas o Domingos está pertinho de mim aí. E nós queremos continuar envelhecendo com saúde, com qualidade. E eu quero que vocês, através dessas informações, também envelheçam com saúde e qualidade. E tomando o nosso vinho. E tomando o nosso vinho. Nosso vinho, isso é básico. É básico. Se vocês quiserem dar mais um tchauzinho aí, eu quero agradecer de coração vocês terem ficado aqui com a gente. Flávio, Domingos, e terça-feira que vem estamos juntos novamente. Compartilhem, Gratidão. compartilhem. Até a próxima. Compartilhem essa live, compartilhem. Isso aí. Então, Flávio. Qual será a informação que compõe o seu campo vibracional para que você, Domingos, goste de fumar sabendo que faz mal? Esse é o trabalho terapêutico vibracional. Legal, viu? Agradeço. Eu vou te falar, eu já fiz de tudo. Não adianta. Parece que é alguma coisa que veio do meu avô, é desculpa de sem vergonha. Eu, depois de jantar, eu gosto de um paeirinho, não tem jeito. Um beijo no coração de vocês. Deus abençoe.